Fala pessoal do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rafael e vamos continuar as nossas conversas sobre o planeta Terra. Hoje nós vamos falar sobre como surgem as montanhas. Mas para começar a falar de como surgem as montanhas, eu preciso falar para vocês sobre uma grande teoria científica que revolucionou a forma com que nós vemos o nosso planeta. Essa teoria chama Teoria da Deriva Continental. Pode parecer um nome complicado ou muito rebuscado, muito chique, mas na verdade é essa teoria que explica a formação dos nossos continentes. É essa teoria que vai mostrar pra gente por que a África tem esse formato, por que a América do Sul tem o formato que ela tem. E essa teoria surgiu lá no comecinho dos anos 1900, 1910, quando a minha bisavó devia ter a idade de vocês. Quem propôs essa teoria foi um meteorologista alemão chamado Alfred Wegener. E naquela época, o Alfred, vamos ser um pouco íntimos dele aqui, ele começou a olhar para os mapas, ele percebeu que parecia muito que a África encaixava aqui na América do Sul. Eu não sei se vocês já pararam para olhar isso. Olharam para o mapa mundi e viram que a África tem um desenho que como se fosse um recorte que encaixasse aqui na América do Sul. Quando eu descobri isso, que esses desenhos eram muito parecidos e que se encaixavam, eu fiquei maravilhado com essa hipótese de que esses dois continentes podiam ter sido um dia uma coisa só, que foi se separando. E essa teoria da deriva continental diz exatamente isso. A teoria da deriva continental, ela diz que nossos continentes, eles estão em cima do que nós chamamos de placas tectônicas. O que são essas placas tectônicas? Elas são pedaços da crosta terrestre, lembra do último vídeo que a gente falou sobre a crosta? São pedaços da crosta terrestre que estão flutuando em cima do magma. É como se eu pegasse uma folhinha de árvore e fizesse ela boiar em cima da água. É como se os nossos continentes estivessem em cima dessas folhinhas. E essas folhas se movimentam de acordo com o movimento da água. No caso do nosso planeta, essas folhinhas de árvore são o que nós chamamos de placas tectônicas, que são justamente esses pedaços da crosta que estão flutuando no manto. E na nossa comparação, a água seria o manto da Terra, que é aquela camada intermediária que fica entre a crosta e o núcleo. Então, conforme o manto tem um aspecto de lava de vulcão, vai se movimentando embaixo da crosta, a crosta, as placas tectônicas, vão se movimentando junto com o manto. Hoje em dia, nós conseguimos mostrar essa teoria não só pelos formatos dos continentes. A gente também tem outras evidências que comprovam essa teoria. Uma das evidências é comparar o tipo de rocha que a gente tem nas beiradas aqui dos nossos continentes, nas partes litorâneas. E se a gente compara o tipo de rocha que a gente tem em um continente e no outro, a gente consegue ver que são rochas bastante parecidas. Mas além disso, nós temos provas fósseis. Nós temos alguns tipos de dinossauros, alguns fósseis que a gente pode encontrar nos continentes que mostram que eles deveriam estar juntos, eles deveriam ser uma coisa só no tempo em que esses dinossauros ou que esses fósseis viveram. Não só dinossauros, a gente também tem algumas plantas que comprovam ou que evidenciam que essa teoria está correta. Então aqui eu coloquei alguns pontinhos para a gente observar e depois a gente vai fazer um experimento para mostrar como que essas placas tectônicas se movimentam. Eu coloquei aqui alguns pontinhos que representam alguns fósseis que nós encontramos nessas regiões. Então, vou começar aqui pela América do Sul. Na América do Sul, nós temos esses 3 pontinhos vermelhos que eu coloquei aqui, que representam um tipo de fóssil de um animal chamado Sinognathus. Tive que colar aqui porque esses nomes são complicadinhos. Mas eu tenho os Sinognathus aqui no Paraguai, no Brasil. E olha só, do outro lado, na África, nós também temos alguns fósseis desse mesmo animal que já foi extinto.
Eu vou colocar uma foto aqui para vocês verem mais ou menos como eram os Sinominatus. E ele era um tipo de réptil, como se fosse um jacaré, alguma coisa parecida com isso. Só que mais parecido com um jacaré ainda é o Mesosaurus, que eu representei aqui com um pontinho amarelo bem aqui embaixo, aqui na Argentina. E aí esse fóssil de Sinominatus a gente consegue encontrar tanto aqui embaixo da América do Sul, quanto aqui na parte do sul da África, que a gente também encontra esse tipo de animal, de fóssil desses animais, que são os mesossauros. Também vou colocar uma foto aqui para vocês verem como eram os mesossauros. Esses eram ainda mais parecidos com jacarés, né? E esses animais, esses mesossauros, eles tinham características que permitiam com que eles ficassem tanto na água quanto na terra. Então eles tinham, entre os dedos da mão, eles tinham membranas, como se fossem a dos dedos dos sapos, né? Que tem uma membrana de pele entre os dedos. Aqui na América do Sul, eu também coloquei um pontinho verde, que se a gente for acompanhando, ele aparece tanto na América do Sul, quanto na região sul aqui da África, quanto na região sul da Índia. E olha só aqui embaixo, ó, a gente também encontra aqui na Antártica, ou na Antártida, os dois estão certos, tá? As duas formas de falar. E aqui na Austrália, olha só, é como se a gente fizesse um caminho grandão que fosse até a Austrália. Esses pontinhos verdes são de uma planta, um tipo de fóssil de planta, chamada Glossopteris, que é uma planta parecida com a samambaia que a gente tem hoje em dia. Não é exatamente a samambaia, mas é bem parecida. Agora, indo aqui para a África, nós também temos mais uma espécie de réptil que já foi extinto, mas que a gente encontra fósseis tanto aqui na região central da África, quanto aqui na região central da Índia. Esses fósseis pertenceram ao Listrossauro, que é um outro tipo de réptil que é parecido com um hipopótamo. Ele é bem esquisito, também vou colocar uma foto para vocês verem, mas ele parece um hipopótamo, mas também não é um hipopótamo, ele é bem esquisito. Mas também são fósseis que nós encontramos nessas regiões. E olha só, eu vou utilizar um barbante para ligar esses pontos de uma forma com que eu consiga ver como se fosse um caminho que essas espécies percorreram. Eu vou fazer essa ligação aqui, eu já volto para conversar com vocês. Pronto, pessoal, o que eu fiz aqui foi criar uma conexão, uma ligação com o barbante entre todos os pontos. Então aqui no continente sul-americano, nós temos esses três pontinhos vermelhos que estão ligados entre si, e para eu sair da América do Sul e ir aqui para a África, eu precisei usar um pedação de barbante para fazer essa conexão. Depois eles se conectam a esses outros dois pontos aqui no continente africano. A mesma coisa aqui com o pontinho verde, que é daquela plantinha que eu falei. Ela vai se conectar desde a América do Sul até a África, né? Então eu tenho um barbante grandão aqui no oceano. Aí eu tenho três pontinhos que se ligam dentro do continente africano. Depois eu tenho mais um pedação de barbante que sai aqui da África e vai até a Índia. E depois um pedação grandão de barbante que sai aqui da Índia e vai aqui para a Antártica. Na Antártica a gente tem alguns pontinhos que se ligam, depois mais um pedação de barbante até a gente chegar aqui na Austrália, que é o último pontinho verde. Eu fiz a mesma coisa aqui com os pontinhos amarelos, que são os mesossauros, saindo aqui do sul da América do Sul, chegando no sul da África, então também temos um pedação de barbante. E a mesma coisa com os laranjas, que temos dois pontinhos aqui no continente africano, um grande pedaço de barbante aqui para a Índia. E depois desses dois pedaços, nós temos mais um pedação de barbante que vem até a Antártica. Então a ideia é o seguinte, pessoal: se os continentes fizessem parte desses pedaços de crosta terrestre que estão flutuando no magma, se eu pudesse puxar esses barbantes longos aqui até juntar os continentes, se eu fosse encurtando esses barbantes até juntar os continentes, eu conseguiria formar um único continente que teria todos os continentes da Terra.
esse continente grandão que a gente formaria, juntando todas essas linhas grandes, não só aqui com os continentes que eu fiz o exemplo, né, mas também com a parte aqui da América do Norte, a Ásia, a Europa, se eu juntasse todos esses continentes puxando essas linhas compridas que a gente criou, a gente formaria um único continente que chama Pangeia. A ideia da Pangeia é um continente que tem todos os continentes do nosso planeta. É como se fosse um continente original que a gente depois quebrou em pequenos continentezinhos. Na verdade, o movimento das placas tectônicas fez com que os continentes se arranjassem da forma que nós temos hoje em dia. Para ver melhor isso acontecendo, eu criei aqui um modelinho para a gente brincar de ver o movimento das placas tectônicas, aqui utilizando pedacinhos de isopor que eu pintei alguns continentes. Agora eu vou mudar a câmera para vocês poderem ver melhor o experimento que nós vamos fazer agora. Bom pessoal, então esse é o nosso experimento. Aqui eu tenho um pouquinho de água com corante que está dentro de uma forma que vai representar o manto da Terra. Então aqui é como se fosse lava, aqui obviamente ela está no estado líquido porque eu estou utilizando água, mas o movimento do manto é um pouco mais lento do que o da água porque ele tem uma viscosidade, é tipo uma pasta, então ele é um pouco mais lento do que a água, mas a ideia é a mesma. Então eu tenho aqui diferentes continentes ou placas tectônicas em que se encontram aqui a América do Sul, a África, a Índia e a Antártica. Então eu coloquei aqui esses continentes flutuando e vocês conseguem ver já que eles estão boiando e tem uma certa movimentação. Essa movimentação é o que nós chamamos de deriva continental. É como se os continentes ou essas placas tectônicas estivessem surfando aqui em cima do manto do nosso planeta. Então, o experimento que nós vamos fazer é justamente tentar diminuir aquelas linhas, aqueles barbantes que a gente criou. Então, lá no globo terrestre, eu juntei os 3 pontinhos vermelhos da América do Sul com os 2 pontinhos vermelhos que tem aqui na África. Então, se eu tentasse juntar esses pontinhos, assim como eu juntei os verdes, eu formaria isso daqui, ó. Eu tentaria diminuir o máximo possível e eles iam se juntar, formando aqui uma junção entre a África e a América do Sul. Se eu fizesse a mesma coisa aqui com a Antártica, ó, puxando ela para próximo do continente africano, ficaria algo parecido com isso, ó. E se eu juntasse a Índia aqui nessa brincadeira, nós formaríamos um grande continente grandão assim, ó, todos eles juntos, certo? Então é como se o nosso planeta tivesse começado assim, num formato de um único continente, que é o que a gente chamou de Pangeia. Então vamos tentar entender como que esse continente pode se separar nos continentes pequenininhos. Esse daqui é o primeiro formato. Então se eu mexo de um lado para o outro, eles estão se mexendo juntos. Agora, se eu empurro a África para um lado e a América do Sul para o outro lado, a gente já separou esses continentes e eles vão se separando cada vez mais pela movimentação do manto, né? Eu consigo movimentar aqui o líquido para que esses continentes se separem. A mesma coisa aqui com os demais continentes pequenininhos. É como se eles fossem se separando cada vez mais e aí eles vão formar os continentes que como a gente conhece hoje, que são, né, no caso, a América do Sul, a África, a Índia e a Antártica. Então, espero que vocês tenham entendido essa questão da deriva continental e da formação daquele grande continente chamado Pangeia. Bom, depois do experimento, acho que vocês conseguiram entender um pouco melhor o que são essas placas tectônicas e como elas se movimentam em cima do manto do planeta Terra. E agora a gente consegue entender um pouquinho melhor essa movimentação das placas. E essa movimentação é responsável pela ocorrência de terremotos e tsunamis. Os terremotos acontecem quando duas placas tectônicas se chocam ou arrastam uma perto da outra, ficam se esfregando,
Isso gera uma onda, uma tremedeira nas bordas das placas tectônicas. E quanto mais para dentro da placa tectônica, menor vai ser essa tremedeira. Atualmente a gente viu aí um terremoto que aconteceu lá na Turquia e é justamente um local em que a gente tem um encontro de placas tectônicas. Então é muito próximo das bordas da placa e aí essa placa se choca com a outra e gera o terremoto. Quando isso acontece na parte inferior do oceano, lá no meio do oceano, você pode ter essas movimentações, esses choques entre placas tectônicas. Isso vai gerar uma ondulação na água e conforme a água vai mexendo, formando essas ondas, ela vai se aproximando da parte mais costeira, parte mais próxima do litoral do continente. E quanto mais perto do litoral, menor é a distância entre a superfície da água e o chão, o fundo do oceano. E conforme vai ficando menor, a onda vai ficando mais alta e é isso que forma essas ondas gigantescas que a gente vê em filmes, em documentários sobre tsunamis. Então o tsunami também é um tipo de consequência da movimentação das placas tectônicas. Bem, a gente falou um monte sobre placas tectônicas, sobre terremotos, mas a gente ainda não falou sobre montanhas. Afinal de contas, como surgem as montanhas? Bem, existem várias formas de uma montanha surgir, mas olhando para a movimentação das placas tectônicas, a gente tem basicamente 3 tipos de formas de uma montanha nascer. A primeira classe de montanhas são aquelas que nós chamamos de montanhas vulcânicas. Nós chamamos elas de vulcânicas porque elas são ou já foram em algum momento um vulcão ativo. Para nós entendermos o funcionamento de um vulcão, nós precisamos lembrar desta imagem aqui que eu mostrei para vocês no vídeo anterior, que é um corte do planeta Terra onde a gente pode ver a crosta, que é essa parte mais externa, o manto, que é essa parte laranjinha, e o núcleo, que é a parte vermelha. Um vulcão acontece sempre quando o manto consegue ir para fora da crosta. Então é como se a gente criasse um buraquinho na crosta e fizesse com que o manto conseguisse sair pela crosta terrestre. Isso acontece quando aumenta muito a pressão dentro da crosta terrestre e a lava tem que escoar por algum lugar. Isso acontece quando a pressão do manto aumenta e a lava precisa encontrar um caminho para fora da crosta para poder aliviar aquela pressão. Então a gente cria esses, como se fossem espinhas mesmo, que a gente tem no nosso rosto, criam espinhas, que fazem com que o manto saia para a parte externa da crosta terrestre. E como as montanhas vulcânicas são formadas? São formadas por conta das erupções. Quando o vulcão entra em erupção, uma parte superior do vulcão quebra, a lava consegue sair e quando a lava sai, ela se espalha para fora do vulcão e vira pedra. Ela fica no estado sólido de novo. Depois de algum tempo, o topo do vulcão vai de novo quebrar, seja por movimentação de placa ou mesmo por pressão do manto, que vai quebrar a rocha que está tampando o vulcão. Essa lava vai sair, escorrer para fora do vulcão e vai virar rocha de novo. E isso vai acontecendo várias vezes, e a cada vez que o vulcão entra em erupção, ele vai formando mais uma camada para a montanha. E aí a montanha vai crescendo, vai ficando cada vez mais alta, e é assim que se formam as montanhas vulcânicas. A formação de montanhas vulcânicas também acontece no fundo do oceano. Quando duas placas tectônicas se afastam, isso gera um espaço para que o manto consiga subir e se encontrar com a água. Só que quando o manto encontra com a água é mais fria, e aí vai esfriar o manto, formando rochas, e isso também vai gerar essas montanhas. Aí as placas podem se separar mais um pouquinho, o manto sobe, esfria e vai formando montanhas, como a gente viu que acontece num vulcão na superfície. O próximo processo de formação de montanha é o que nós chamamos de montanhas formadas por dobramento. Isso acontece quando duas placas tectônicas comprimem uma a outra ou comprimem uma terceira placa
e isso gera dobramento da crosta terrestre na parte central. Então, se vocês derem uma olhadinha aqui, ó, a gente formou 3 montanhas, uma pequenininha aqui no meio e 2 nas laterais. Esses dobramentos podem acontecer de várias formas, né? Eu posso fazer um dobramento que suba uma única montanha, grandona, mas o que a gente pode entender sobre esse processo de formação de montanhas é que a crosta terrestre vai ser enrugada, ela vai começar a enrugar por conta da pressão, né, do movimento convergente de placas. Convergente significa que eles estão se encontrando. Então aqui a gente pode ver, né, eu representei a crosta com várias camadas aqui para a gente conseguir enxergar várias cores, e aí quando as placas tectônicas, que eu representei aqui por almofadas, se juntaram uma de cada lado, a crosta terrestre aqui no meio se enrugou, formando essas montanhas aqui, essa parte mais alta. Esse tipo de formação de montanhas que deu origem à Cordilheira dos Andes, aqui na América do Sul, e à Cordilheira do Himalaia, lá no norte da Índia. O último tipo de formação de montanhas que eu gostaria de mostrar para vocês são as montanhas por falhas. Ela acontece quando 2 placas tectônicas se chocam uma com a outra, só que uma delas sobe por cima da outra e a outra fica por baixo. E já que nós falamos um pouquinho sobre vulcões, eu gostaria de terminar esse vídeo com um experimento que você pode fazer na sua casa que simula de alguma forma o funcionamento de um vulcão. Então vamos lembrar, o funcionamento do vulcão é quando a pressão interna lá do manto é muito grande e aí a lava que está ali precisa encontrar alguma forma de sair de dentro da crosta terrestre. Então ela encontra um pedacinho da crosta que seja mais sensível, mais frágil, causa uma fissura, quebra aquelas rochas que estão ali naquele ponto mais frágil e a lava consegue derramar para o lado externo da crosta terrestre. Bom pessoal, então estamos prontos aqui para simular o nosso vulcão. Eu estou utilizando uma garrafinha. Essa garrafinha eu enchi até mais ou menos a metade aqui com vinagre e com corante vermelho. Aí eu vou utilizar o bicarbonato de sódio, vou adicionar aqui na garrafinha, e para isso, para não fazer sujeira, eu estou utilizando aqui uma forma para conter aqui a sujeira que a gente vai fazer, e eu vou utilizar uma folha de papel para fazer um funil que eu vou utilizar para adicionar o bicarbonato de sódio com a ajuda de uma colher. Então vamos para o experimento. Então olha só, eu adicionei o bicarbonato dentro da garrafa e aí ele rapidamente reagiu com o vinagre que estava lá dentro. Isso aumentou a pressão, formou um gás e aumentou a pressão dentro da garrafa. O líquido que estava lá dentro, o vinagre que estava lá dentro, precisou de algum lugar sair para algum lugar. O lugar que ela podia sair é o topo da garrafa que estava aberto. Num vulcão, esse topo é fechado por alguma rocha que, com o aumento da pressão, vai quebrar e vai permitir com que o manto, que é, na nossa simulação aqui é o vinagre, que o manto consiga ir para o lado de fora da garrafa. Bom pessoal, esse foi o vídeo em que a gente falou sobre deriva continental, nós aprendemos sobre as placas tectônicas e como o movimento dessas placas originou os continentes que nós temos hoje em dia, a partir de um continente único que nós chamamos de Pangeia. Também vimos como essa movimentação de placas tectônicas pode causar a formação de montanhas e também vimos como essa movimentação de placa pode causar terremotos e tsunamis. No próximo vídeo nós vamos nos encontrar para falar de onde surgiu a Terra. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha aprendido um pouquinho mais sobre o planeta Terra e nós nos vemos no próximo vídeo. Até mais!